Obedeça a ordem de Deus, para que ele não venha castigar você junto com o povo rebelde. Amém. Porque Deus, quando ele dá uma ordem, ele sabe o que ele quer fazer depois da ordem. E ele sabe o que está preparado para você depois que eu e você obedecer. Por isso que eu e você tem que ficar bem assim, prestar atenção à voz do Espírito Santo de Deus, para na hora da fome, Deus mostrar o local do maná dele para você. Na hora da fome, na hora da dificuldade, Deus mostrar o direcionamento, onde é a fonte, onde nós vamos obter vitória e nós não vamos sofrer, junto com o povo da desobediência, com os filhos da desobediência. Amém. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Bom dia, mais um dia de live para a glória de Deus. Estamos no 26 dia dos 50 da campanha da leitura do livro de Gênesis. E hoje o capítulo é o 26 para a glória de Deus e o Salmo 7 em nome de Jesus. Mas antes de começar a live, a campanha, eu vou ler a palavra que o Senhor me deu com base numa visão de ontem à noite que ele me deu. Aí eu vou ler o livro da campanha, ler o salmo, explicar um pouco e, se der tempo, eu conto a visão de ontem à noite. Mas o importante é que eu já comecei. O importante é que o título é a visão de ontem à noite. E o que eu expliquei para nós obedecer à voz de Deus já é a visão de ontem à noite. Então, amém? Vamos, Jesus? E hoje eu comecei mais tarde, porque, glória a Deus, meu filho não tem aula hoje. Meu filho não tem aula hoje de manhã, porque ele vai fazer uma apresentação, então não é de manhã, é à tarde. Aí, nesse caso, eu tive o prazer de hoje dormir até mais tarde com ele. Amém? Então, por isso que eu comecei a live tarde, porque meu filho dorme em cima de mim. E aí eu aproveito e durmo junto com ele. E também, ó, até diminuir aí minha olheira. Tô com 3 dias ontem. É 4 ou é 3, Daniel, que nós estamos dormindo cedo? Eu. Parece que é 4. Então ontem fez o 4º dia, mais ou menos. Que eu tô dormindo cedo junto com o Daniel. Eu boto ele para dormir cedo e vou dormir com ele. Porque antes eu botava ele para dormir e eu ia trabalhar. Mas como eu quis diminuir minha olheira, que já estava grande demais, então eu dei uma pausa aqui nos meus trabalhos, nos meus afazeres, para voltar ao meu normal e descansar um pouco o meu juízo. Amém, em nome de Jesus. Então esse foi um dos motivos que eu comecei a live, para dar prioridade a esse meu descanso que eu botei na minha cabeça, que eu ia dar essa pausa. Amém? Todos nós precisamos de uma pausa. Se você também está cansado, se você acha que você está trabalhando demais e você não está tendo tempo para descansar, deixa o trabalho um pouquinho de lado e descansa, porque senão você não consegue ter um resultado melhor cansado. Então nós somos seres humanos, nós merece descansar. Nós tem que trabalhar? Tem. Nós tem que cuidar da nossa casa, da nossa família? Tem. Mas nós também tem que cuidar um pouco da nossa mente. Porque nossa mente, ó, é bem pouquinha. Para você perder ela, é rapidinho. Então, por isso que nós tem que cuidar dela também. Amém, em nome de Jesus. Então, eu te desejo um descanso aí, em nome de Jesus. E vou ler aqui, ó. Salmo 119, de número 89. Lamed é o título do salmo. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece, né? Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Pronto, até aqui. Número
89, número 90. Se você quiser ler até o final, é lindo esse salmo. Então aqui é o Senhor dizendo que tudo tem que obedecer a Ele. Todas as coisas tem que obedecer a Deus. Até o mar, quando está muito feroz, quando as ondas estão muito altas, Deus dá uma ordem ao mar e o mar se acalma. Então é assim também na minha vida e na tua vida. Qualquer tempestade que esteja na minha vida e na tua vida, clame o Senhor. Clame a Deus que Ele manda a tempestade cessar. Ele manda a guerra dar uma pausa e você ter um descanso. Amém? O descanso foi tão grande que o inimigo aproveitou meu sono profundo para mandar pesadelo. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Se Deus permitiu, é porque o meu sono estava profundo mesmo, eu estava descansando. Agora cabe hoje eu dizer, eu vou vigiar de novo. Que o inimigo ele só me pega quando eu tô no sono profundo, assim, bem na alma, sabe? Aí o inimigo vem e lança o laço. Mas se Deus permite, é porque ele quer mostrar algo para nós, ele usa o próprio inimigo. O inimigo está fazendo plano contra a minha vida e contra a tua vida. Aí Deus usa o próprio inimigo para nos mostrar o plano dele. Aí por isso que Deus permite ele entrar no nosso sonho. Amém. Então, ó, pega aí sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não peças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Tá vendo o direcionamento de Deus? O que foi que Deus disse para Isaac? Para Isaac e Abimeleque: Não vai para o Egito, não vá para lá não, que eu não vou resolver mistério lá, eu não estou lá. Vai para a terra que eu te mandar. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Não peças nada ao Egito. Não se humilha para o Egito. Vá para outro lugar, onde eu te mandar. Tá vendo aí como Deus nos direciona? E Deus direciona eu e você na providência, no lugar certo. Para eu e você voltar com vitória. Voltar com a mão cheia. Amém? Por esse foi o motivo que eu botei o título. Para nós não desobedecer a ordem de Deus, para ele disser: Mariana, vai para ali. Vai para ali. Porque se eu desobedecer a ordem de Deus, eu vou para o lugar errado, volto com a cara, ó, batida. Volto de cara limpa. Amém? Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, seu pai. Ou seja, Deus prometeu foi riqueza com abundância, vida com abundância a Abraão, porque Abraão foi fiel a Deus. E Abraão obedeceu a ordem de Deus. Ele só desobedeceu quando ele levou Ló. Mas Deus sabe que era o coração bom de Abraão querer ajudar as pessoas. Só que Deus deu a mesma ordem para Isaac. Vai para cá. Como eu fiz com teu pai, eu vou fazer contigo. Mas tu tem que me obedecer. Amém? E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos,
os meus estatutos e as minhas leis. Pois é, se eu não tivesse sob uma ordem de Deus, eu já tinha saído correndo de minha casa com o que fizeram comigo aqui e o que botaram na minha casa em relação espiritual. Mas sabe por que eu não saí correndo de minha casa? Porque eu estou sob uma ordem de Deus. Deus diz, tu fica aqui, suporta o processo, que tu vai sair daqui para a terra da promessa. Tu vai sair daqui para a terra que eu vou te dar. Terra onde tu vai viver com abundância e tu vai ter para ajudar e não para emprestar. E mais, tu vai para a terra da paz, onde eu vou estar lá dia e noite e ninguém vai te tocar mais. E se tocar, tu não vai mais se abalar como antes, como hoje, como agora. Então você entendeu? Então por isso que eu estou aqui nessa casa há 6 anos. Já tentaram apagar o número de cartão meu da minha benção. Quando eu fui no comércio ontem, a pessoa passou. Eu disse, ó, Edson, a pessoa que tentou apagar minha benção que Deus vai mandar, acabou de passar ali na visão. Deus disse, meu Deus, já teve tudo isso com tu, Mariana. Eu disse, mas meu Deus, ele rindo, ele acha graça. Por isso que às vezes eu gosto de comentar as coisas com ele, que em vez dele zombar de mim, em vez dele desacreditar de mim, em vez dele mangar de mim, ele acha graça. Ele disse, mas meu Deus, Mariana, teve tudo isso já contigo. E eu, pois é. Eu disse, ó, Edson, a pessoa que planejou roubar meus dólares, minha bolada, acabou de passar ali, ó. Uma das pessoas que Deus mostrou, que papai me abençoou, papai providenciou, e antes de eu chegar lá para tomar posse, ele correu e apagou 4-0. Ou seja, ele tomou posse de 4 coisas. Ele foi lá e apagou 4 números. Aí eu estou esperando Deus me confirmar. Tudo isso, estou esperando Deus confirmar como foi que ele agiu e o que foi que ele agiu para apagar esses 4 números e qual era a finalidade apagando esses 4 números. Mas aí Deus me mostrou que era um cartãozinho verde com amarelo, ou seja, o cartão do Bolsa Família, que até hoje eu não recebi. Na presidência, quando eu boto no número, tá dizendo que eu tenho ele. Mas, quando eu vou no CRAS, quando eu vou na Caixa Econômica, não tem ele. Mas quando eu botava meu CPF lá, dizia, já tem um cartão para essa conta. Vá nos terminais ver se tá lá. E aí onde é? Caixa e CRAS, mas não tá. Mas lá diz, já tem um cartão para esse número. Já existe um cartão para esse número. E na visão foi essa pessoa que apagou este cartão, que é verde com amarelo. Onde eu vi ele? Lá na casa da irmã Ceissa, da igreja quadrangular. Eu disse, meu Deus, mas que cartão lindo, meu cartão vai ser assim, lindo desse jeito. Ela disse, é os novos cartão agora, chega diretamente na casa da gente. E aí Deus me faz saber que o correio tem a ver com esse mistério. Quando chegar esse cartão dela, não passa para mim, não passa para ela não, que eu te dou tanto. Deus me faz saber que foram lá no correio e disseram pro correio, quando chegar esse cartão aqui dela, não entrega na casa dela, entrega na minha casa que eu te dou tanto. Mas Deus disse, se preocupa não, que quando eu me levantar, vão bater na tua porta e vão deixar tudo que te roubou, que eles vão correr no desespero para botar tudo que te desviou. E se caso esse cartão ainda não chegou na tua porta por causa dos fuxicos que chegou até lá a presidência no teu nome, não se preocupa não, que eu tô aumentando o juro. Eu tô aumentando o juro da tua providência quando eu enviar para tua porta. Então, na visão, o cartão que ele tentou apagar foi esse cartão verde com amarelo do Bolsa Família. Ou seja, que era querendo me tirar desse benefício. Mas aí eu disse, eu entrego na mão do Senhor. Eu entrego na mão do Senhor. Aí ele correu, aí depois da visão ele correu e montou uma loja de roupa.
Aí Deus disse, o diabo montou uma loja no teu nome, pegou todos os teus dados, foi lá na presidência, um casal, foi na presidência, pegou teu CPF, identidade, tudo e montou algo aí no teu nome. Aí eu disse, ele apareceu com a loja do nada. Do nada ele apareceu com a loja de roupa. Mas na hora que eu disse que mostrou a visão do cartão, aí pronto, essa loja sumiu. Não foi o dormir de loja. Ele acabou com a loja. Lá nas casinhas lá. E justamente na casinha que eu fui lá com a Fran e o Júnior, disse assim, a Fran e o Júnior, quanto é o aluguel dessa casa? Ele disse R$ 500. Eu disse, mas meu Deus, eu só tenho R$ 400 de Bolsa Família. Eu só tenho 160 de pensão. Não tem como eu alugar uma casa de R$ 500. E eu não vou confiar nem nesses biquinhos que eu pego. Porque o que eu recebo só dá mal para eu comer. Mas olha, Fran Júnior, essa casa era ótima para eu morar com meu filho. Segura, no centro. Polícia passa aqui toda hora. E eu ia dar paz para eu e meu filho nessa perseguição desses crimes que estão fazendo na minha casa. Ele disse, pois é. Ele me dá teu número, Fran Júnior, que aí eu te ligo. Vou perguntar a Deus se é para eu alugar essa casa. Oxe, antes de eu ligar para Fran Júnior para combinar que eu queria a casa ou que eu não queria a casa, quando eu fui na Caixa Econômica resolver um problema para eu ligar para ele, ele já estava lá com a loja de roupa montada. E eu fui justamente resolver esse problema desse cartão, que mostrou da visão que ele apagou 4 números do cartão, 40. E ele tinha começado da direita para a esquerda. Ele não começou aqui do início que começa o número. Ele estava apagando aqui o final. Aí ele já tinha apagado 40 para chegar até o final do cartão. Eu só entreguei na mão do Senhor. Aí ontem, quando eu fui pro comércio, ele passou. Aí eu disse, ele tá querendo renovar a mandinga hoje. Ou ele tá querendo renovar essa mandinga hoje de me roubar, ou ele vai lá para casa da macumbeira, armar laço contra a minha vida, ou ele vai lá para casa do outro, para armar lá casa contra a minha vida, ou ele vai bater punheta lá no quarto da casa da roça, para atrapalhar minhas compras, para me deixar no desespero, ou ele vai tentar entrar dentro da minha casa hoje. Ou ele vai ver se ele consegue entrar dentro da minha casa hoje. Foi por isso que eu botei a câmera, por conta dessas palhaçadas que acontecia na minha casa aqui, ao redor de minha casa. Mas olha, como eu estou obedecendo a voz de Deus, eles vêm e eles voltam frustrados. Eles vêm na intenção de me derrubar, mas eles voltam frustrados. Porque Deus não deixa eles tocar em mim. Porque eu estou sob uma ordem igual a Abraão e Isaac. Eu estou sob uma ordem de Deus. Ninguém toca em mim enquanto eu não tomar posse do que é meu, dado por Deus. Então você também obedeça a voz de Deus para você ter as vitórias que eu estou tendo. Amém? Porquanto, vou continuar para a glória de Deus. Onde foi que eu terminei? Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento. O meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e a minha lei. Assim habitou Isaac em Gerar. Ou seja, Deus mandou Isaac ir para Gerar. Não era para o Egito. O Egito ele não ia ter vitória. Gerar é uma cidade, Daniel. Assim habitou Isaac em Gerar. Gerar, ou é Gerar? Acho que é Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não mantém os varões não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos
filisteu olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Tá vendo aí como é? Abraão mentiu que Sarai não era mulher dele para não morrer com medo. Depois ele tornou mentir pela segunda vez com Sara, que era a irmã dele, para não morrer. Sarai, mesmo coisa de Sarai, né? Não, mudou o nome. Sarai foi a Sarai. Você não lembra mulher? Não, continuou sendo a mesma mulher, mas mudou o nome por conta das bênçãos que foi recebida. Conforme as bênçãos, ela virou Sara, Daniel, quando ela ganhou Isaac. Aí Deus mudou o nome dela. Quando Deus entregou a promessa dela, que era Isaac, aí Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara. E de Abrão para Abraão. Você entendeu? Há uma diferença grande aí, Daniel. Perdão aí que eu estou explicando meu filho, que ele não entende muito essas coisas. E aí, para ele não confundir a cabecinha dele. Amém, em nome de Jesus. Nem eu também entendo, mas Deus me dá sabedoria e bota a palavra na minha boca para eu dizer para ele. Amém. Ó, então, pelo jeito aqui, os inimigos queriam fazer com Isaac do mesmo que fez com Abraão. Queria roubar a mulher de Isaac, Rebeca, porque era linda. Abraão casou com a mulher linda. O homem queria roubar a mulher de Abraão, porque a mulher era linda. Repetiu a mesma história com o filho. Isaac casou com Rebeca, a mulher linda, formosa. Aí começou a mesma perseguição, o povo querendo tomar posse da mulher de Isaac. Vamos aqui? Sua mulher estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Olha, o Faraó, Deus permitiu o Faraó tomar posse de Sarai. Mas ele foi castigado com lepra e peste, né? Só que Abimeleque, Deus cuidou de Abimeleque também. Mas é porque Abimeleque, Deus sabia que Abimeleque não tinha um coração rebelde. Abimeleque não era desobediente. Que Deus sabe quem são os desobedientes e os que obedecem. Não adianta nós mentir para Deus. Não adianta. Deus sabe quem obedece e quem não obedece. Deus sabia que Faraó tinha um coração ruim. Você pode olhar aí a história de Faraó, das coisas que ele fez para atrapalhar os servos de Deus. Não é? Mas também Abimeleque, ele obedecia. Deus sabia que ele ia obedecer a voz de Deus. Por isso que Deus não permitiu nem Abimeleque tocar. Abimeleque não tocou na mulher de Abraão, em Sara, e nem ele tocou na mulher de Isaac, Rebeca. Mas por quê? Porque ele mesmo disse, enquanto os machos ficaram com medo de morrer, ele disse, por que você está mentindo? Ela é sua esposa. Por que você está repetindo a mentira de seu pai? Ela é sua esposa. Rebeca é sua mulher, por que você está brincando com ela? Ah, eu fiquei com medo de morrer. Foi a resposta dele aqui, né? Foi a resposta dele para Abimeleque. Ficou com medo de morrer por causa dela. Né? Vamos aqui? Morro por causa dela. Parei aqui. E disse a Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se estaria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terás trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerás. Olha só aqui
o mistério. E Deus está desfazendo aí a mandinga da manga, viu? Você que chupou uma manga rosa, viu? É manga rosa. Você tá sentindo? Meu filho também tá sentindo. Não. Não é não. Então você que chupou uma manga rosa, Deus está mandando você vigiar. Que foi mandado um espírito de tiro, bem aqui, ó. Ó. Foi mandado um espírito de tiro bem aqui na tua testa, ó. Então tu vigia com essa manga rosa. Ai, mamãe, por que tá dizendo isso? Porque foi mandado para mim também. Eu chupei essa manga rosa. E Deus me deu livramento desse tiro e vai continuar me dando. Nem que eu chupo a manga sem saber. Na época eu chupei a manga rosa sem saber. Hoje, na hora que eu vou chupar a manga rosa, Deus me mostra. Eu só digo, chupa comigo, paizinho. Consagra essa manga nas tuas mãos. Mas quando ele diz não, aí eu jogo fora, nem chupo. Amém? Quando ele diz não. Amém? Então, olha só. Abimeleque fez diferente. Abimeleque deu foi ordem, o povo dele. Não toca nesse varão. Não toca na esposa dele. São meus protegidos. Então, Deus vai usar a pessoa certa para te abençoar. Deus vai usar a pessoa certa para dar uma ordem ao teu favor. Dá, devolva, manda soltar, prende, leva, traz, sai, deixa, solta, devolve. Deus vai usar a pessoa certa para ordenar uma ordem ao teu favor, ao meu favor. Porque quando eu te entrego, eu recebo. Deus vai usar a pessoa certa para dar uma ordem, para te entregar o que é teu, para devolver o que é teu, para soltar o que é teu, para tirar a mão da tua causa lá na justiça, para tirar a mão da tua causa lá no INSS, para tirar a mão da tua prosperidade, porque o que a perturbada, ela tá segurando a minha prosperidade. Aí ontem ela foi buscar reforço em Zé Felipe, que foi a visão. Eu disse, se Zé Felipe prestasse, ele não teria largado Virgínia e suas filhas linda e maravilhosa. Então não adianta ela vir querer usar o corpo de Zé Felipe para mandar pombagira para me usar dormindo, não. Que ele pode ficar com a beleza dele para lá, ele pode ficar com a fama dele para lá, que eu não quero ele. Que se ele prestasse, ele não tinha largado Virgínia, uma mulher linda, maravilhosa. Então ela pode pedir reforço lá nas profundezas do inferno para mandar pombageira para mim. O diabo foi pedir reforço a Zé Felipe. Mas por quê? Porque Deus mostrou uma visão dele pro meu filho e eu fui pedir confirmação se ele tocou em mim e no meu filho para amarrar minha prosperidade. Aí Deus ontem me confirmou na visão, que depois eu conto essa visão. Mas eu só contei aí o início, que mandou pombageira para mim. Beijadeira e esfregadeira. Que se eu fosse me esfregar, que se eu fosse beijar, aí eu levava um tiro na testa. A seta do tiro já voltou para quem mandou. Mas aí o que o cão queria era me como é que diz? O que o cão queria era botar atalho, era como é que fala, meu Deus? Me distrair, que era pro cão ir matar Antônio Mendes dormindo numa parada cardíaca. Aí na hora que eu acordei dessa visão, eu repreendi a pombageira, mandei lá para as profundezas do inferno, e aí veio aquele pensamento do pai do meu filho. Aí eu disse, Deus quer que eu vou ajudar ele, deixa eu ir lá ver o que é. Aí quando eu fui lá ajudar ele, aí Deus me mostrou ele com dor no peito do lado direito. Aí eu disse, era o diabo que queria matar ele com dor no peito. Deixa eu ir lá ajudar ele em mistério, que é para botar o diabo para cair por terra do coração dele e não infartar ele para roubar ele. Eu digo, oh meu Deus, misericórdia desse tipo de gente que age achando que todo mundo tá de todo jeito. Tem muita gente aí na desobediência e acha que todo mundo tá de todo jeito, não é?
Mas Abimeleque ele fez diferente. Ele deu ordem para não tocar naquele casal. E aí vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui o que foi que Abimeleque fez. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia-se engrandecido até que se tomou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinha cavado, os dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Aí toda vez que essa desgraçada renova a pombagira para mim, que essa desgraçada pega meu espírito e ela vai fazer nojeira com o macho dela, e aí ela rouba minha prosperidade, aí aparece um carrinho baú na minha rua. Aí aparece um carrinho baú na minha rua. Quando não vem deixar mercadoria, Deus me faz saber que é para pegar corpo morto ali na roça, para vender para os estrangeiros. Que Deus diz que deu livramento aqui de sequestro de criança, gente matando e jogando na mata, tocando fogo. Aí toda vez que essa desgraçada manda uma pombageira para querer vir me usar dormindo, aparece um carrão baú aqui na minha rua e para. Aí Deus me faz saber que quando é o tiro, é o sequestro. Quando não é o sequestro, é para pegar o corpo, para jogar na mata. É por isso que essa desgraçada não me quer na porta dela. Porque foi os crimes que essa desgraçada fez a vida inteira aqui nesse bairro. Mas Deus disse, eu vou pegar ela. E ela vai morrer na mesma posição que ela mandou as pombagiras para te usar dormindo. Como foi a posição que ela te botou no inferno e te amarrou, deitada de lado? Pois ela vai morrer nessa mesma posição e é o netinho dela, Guilherme, que vai pegar ela morta dentro do quarto dela, para ela te respeitar, para ela parar de armar esses laços contra a tua casa, para ela parar de pedir reforço usando as redes sociais. Ela viu que tu curtiu a live de Virgínia, viu que tu botou que Deus abençoa a tua família. Ela mandou a pombagira para separar a Virgínia de Zé Felipe. Aí agora ela quer dizer que a macumbeira é eu, sendo que a macumbeira é ela. Mas Deus diz, quando eu me levantar, eu pego ela. Quando eu me levantar, eu pego ela e quem tá pagando ela para fuçar tuas redes sociais, para mandar demônio, para depois dizer que tu é a macumbeira, que tu é a culpada. Quando eu me levantar, eu vou pegar ela e a panelinha que tá ajudando ela. E aí, olha, e vamos continuar. E depois, terminou no grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus os invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá.
E tornou Isaque e cavou os poços da água que cavaram os dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e chamaram ali um poço de água vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Isaque, porque contenderam com ele. Glória a Deus. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitiná. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoou-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e amou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. Ou seja, Abimeleque fez acordo com Abraão quando abençoou Abraão, né? E ficaram em paz. Agora ele faz um acordo com o filho de Abraão. Mas por quê? Porque quando Abraão mentiu sobre Sara, que era irmã dele, Deus já disse logo: não toca em Sara, que é mulher de Abraão. Se tu tocar nela, eu te roubo tudo. Eu deixo o migrador tirar tudo que é teu, tudo que tu tem. Aí, do mesmo jeito, ele renovou a aliança de Abraão com Isaque, de não tocar na esposa de Isaque. A esposa era de Isaque. O esposo era de Rebeca. Tinha que abençoar, era o casal, e não amaldiçoar. Aí tem uma palhaça que pegou, que Deus mostrou. Pegou o pai do meu filho, jogou na casa da roça para matar. Aí a desgraçada queria botar a culpa em mim. Essa desgraçada que vai morrer. Essa desgraçada que eu acabei de dizer que ela vai morrer. Ela fez o plano diabólico de pegar o pai do meu filho, jogar na casa da roça, matar com um tiro, para botar a culpa em mim, para roubar o que é dele. E dar a casa do Jureminha para novinha. Para dar a casa do Jureminha para novinha. Que é para roubar o meu direito da minha casa. Mas Deus disse: eu vou matar ela. Para ela te deixar em paz. Eu vou matar ela. Para toda vez que ela mandar pombagira aqui na tua casa, para acabar com essa palhaçada de carro baú aqui na porta de tua casa, consagrando coisa a demônio no teu nome, porque ela tá amarrando tua vida, tua família nas cachorrinhas, nas 3 cachorrinhas da casa dela, e tá amarrando todo mundo contra a tua vida na barriga dessas 3 cachorrinhas dela. Mas ela vai morrer, e é o neto dela que vai pegar ela morta, quando eu dar um para nela, pra ela te deixar em paz. E aí vamos continuar. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou
príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. E eles disseram: havemos isto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro, depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Sebá, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Etel, e a Basemate, filha de Elon, Etel. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Você entendeu aqui? Então, fizeram a mesma coisa que o pai e a mãe fez. Pegaram uma judia. Ora, sendo Esaú de idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Etel, e a Berazi, filha de Elon. Não, eu quero ver na hora aqui que eles fizeram. E chamou a Sebá, por isso é o nome daquela cidade, não é? E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ou seja, essa aliança com essas pessoas aqui, que Isaque e Rebeca fez, causou uma amargura de espírito para eles. Por quê? Porque, olha, repetiram a mesma coisa do pai, que levou Ló. Quando Abraão levou Ló, foi uma pedra de tropeço para Abraão e causou sofrimento para Abraão. Aí aqui se repete a história com Rebeca e Isaque, de colocar pessoas erradas no lugar da promessa. Aí essa desgraçada fazia essas coisas no meu nome, ela curia os netinhos dela. Os netinhos dela é quem é? Os que ficam nas redes sociais me monitorando. Aí os netinhos dela vigiava quem eu curtia, quem eu comentava, quem eu compartilhava. Aí falava para ela, aí ela levava o nome pro macumbeiro da roça, aí mandava demônio para esse povo, aí depois ia o fuxico para dizer que era eu, a amaldiçoadora. Aí ela fez isso com Virgínia. Eu comentei na live de Virgínia no Facebook, essa desgraçada viu, levou o nome da família de Virgínia, mandou a pombagira para separar o casamento de Virgínia. Aí a desgraçada quer botar a culpa em mim. Aí a desgraçada foi fazer o fuxico. Agora, o problema de Virgínia e Luiz e o marido dela, que mandou pombagira para mim. Que aí a pombagira voltou. Problema de Virgínia e o marido dela, que quando eu curti na live dela, mandou essa desgraçada mandar coisa para minha casa. Porque ela caiu no próprio laço dela.
Se ela mandou pombagira para entrar dentro da minha casa, a pombagira usou o marido dela e largou ela. Eu só sei é que Deus me mostrou uma visão do marido dela e eu fui pedir confirmação a Deus. Se aquela... Mãe, quem tocou em nós e quem fez isso aqui nos nossos fios, do teto da mamãe, esse mistério aí de queimar os fogos, foi esse homem aí que a senhora curte ele aí, com essa mulher. Eu disse, foi mesmo, Daniel? Eu nem sei, eu sabia que tu curtia ele. Daniel... Eu só disse que Vem cá, Daniel, fala aqui, Daniel. Daniel, mãe, esse homem bem aqui, ó. eu não me sei na minha cabeça, eu só acredito que Daniel só disse assim, mãe, Deus disse o nome do homem que tá perseguindo a senhora e mandando essas coisas para nós. Eu disse, quem é, Daniel? Aí eu pesquisei o nome. Quando eu pesquisei o nome lá no app, aí Daniel viu a foto dele. É esse aí, mamãe. Aí era esse, não sei o que, Felipe, que era o ex-marido de Virgínia. não sei. Zé Felipe, que era o ex-marido de Virgínia. Aí, o que acontece? Eu fui pedir confirmação. Eu disse, Deus, eu entrego essa visão que entregou pro meu filho nas tuas mãos. Eu repreendo todo o mal da minha casa que esse casal possa ter mandado. Aí, o que acontece? Aí, quando meu filho disse, eu disse, é porque eu curti na live dela no Facebook. Aí, a desgraçada da macumbeira e o macumbeiro viu. Foi mandar demônio, ou então eles mandaram demônio pra mim. Aí, eu disse, até o senhor me confirmar. Eu disse, hã? Para querer roubar minha visão espiritual. Querer me cegar para eu não ver o plano maligno deles contra a minha vida. Aí eu fui pagar o preço para Deus me revelar o que foi que ele mandou, esse Zé Felipe. O que foi que ele mandou para cegar minha visão, para eu não enxergar o plano que esses cão estavam fazendo aqui comigo na minha rua, que era para roubar a minha casa. Que botaram uma câmera no poste, que era para monitorar minha casa de noite. Aí o cão invadiu o QR Code da minha câmera, os netos dessa desgraçada invadiram meu QR Code das minhas câmeras, monitora minha porta de noite, faz compartilhamento de aplicativo para passar para mais homem, para mais macho, que é um monte de macho do Facebook. Aí quando eu olho na minha câmera tem 58 cão monitorando a porta da minha casa. Por conta desses compartilhamentos de aplicativo. Aí essas pragas que vem aqui no carro baú, Deus me faz saber que é para pegar o link na casa dessa desgraçada ou na casa da outra cobra de jaleco branco. Que é o compartilhamento de aplicativo da minha câmera. Porque essa desgraçada de jaleco branco e essa outra desgraçada da frente da minha casa luta dia e noite para envergonhar a Mariana. Para Mariana sair correndo da casa dela. Porque essas desgraçadas são usadas por demônio de inveja. Inveja não contra a minha casa, inveja contra o meu dom de visão de ver demônio. E elas não têm, porque tá na imundícia, tá no pecado, tá desobedecendo a ordem de Deus. Porque Deus já deu ordem para essas duas desgraçadas me deixar em paz. Deus já deu ordem para essas duas desgraçadas. Essa cobra de jaleco branco, que é cobra mãe e filha, na visão. E Deus já deu ordem para essa outra desgraçada da frente, que na visão foi ela e o neto dela me deixar em paz. Aí planejaram jogar o Antônio Mendes na casa da roça, minha mãe na casa da roça, eu e o pai do meu filho e meu filho, que era para matar o diabo. Aí onde Deus me mostrou esses carrinhos baú, parando na porta da outra que tem churrasco todo final de semana, que é onde Deus me mostrou a tinta. E desde o dia que Deus me mostrou essa tinta, de vez em quando eu sinto esse cheiro de solvente de tinta no meu nariz. Aí Deus me mostrou o carro baú parado na porta dessa mulher, dessa tinta, que era curiando na rua. Deus não me fez saber que estava na casa dela, que tinha conchave com ela. Mas Deus me fez saber que parou na porta da casa dela, que era para vigiar a sobrinha dela, filha de Maurício, que era para monitorar o sobrinho dela, filho de Socorro, de Maurício, que era para vigiar essas duas crianças. Que era para vigiar os sobrinhos dessa Celinha, que é os filhos dela que viviam andando aqui na rua de bicicleta,
E era também para monitorar meu filho pelo retrovisor. Que era para na hora que meu filho saísse na porta da rua, era para pegar meu filho e jogar dentro do carro baú e levar para o cabaré. E Deus me fez saber que tinha mais filho lá. Deus me fez saber que tinha mais criança desacordada. E aí eu lembro que eu disse para Socorro, Socorro, vigia tua filha andando de bicicleta aqui na rua, porque o diabo tá armando laço e tá querendo pegar criança, tá querendo sequestrar a criança. Então tu vigia tua filha, Socorro. Tu monitora tua filha quando ela vem aqui nessa rua. Tá bom, Mariana, eu vou vigiar mais. Eu disse, amém. Eu disse, eu sei que ela vem para casa da tia dela. Mas Deus me mostrou um carro baú. Eu nem lembro se Deus já tinha me mostrado o carro baú. Porque Deus já tinha me mostrado sequestro. E 2 homens num carro preto vigiando as crianças do bairro. Que era para sequestrar as crianças. E aí Deus me mostrou. E aí Deus me mostrou que essa desgraçada botou o bairro inteiro contra a minha vida. Com fuxico. E aí por isso que o carro baú parava na porta da minha casa. Que era para deixar eu no desespero. Que era para essa desgraçada dizer que era eu que não prestava. E era botar ele no desespero também. Mas era um copinho de água que tava bebendo. Um copinho de suco. Um dindizinho tomando. Aí tava levando as pombageiras do desespero e espalhando nos outros países, nas outras cidades, nos outros municípios. Mas era para vir contra a minha vida. Era para destruir o meu ministério. Com calúnia, fuxico e testemunha enganosa. Mas Deus já me mostrou a sentença dela. Ela vai morrer se ela não parar. Ela vai morrer se ela não obedecer à voz de Deus. A ordem de... Ela vai passar... Ela não vai passar fome, não. Porque Deus não me mostrou ela passando fome, não. Aqui está dizendo a palavra que vão passar fome. Quem se levantar contra a minha vida e tua vida. Mas a sentença dela é morte. Porque Deus me mostrou ela morta. Amém, em nome de Jesus. Então, aí ontem à noite, a visão que finalizei aqui a campanha. Aí a visão que Deus me mostrou desse Felipe, desse homem, Zé Felipe. Ele chegando até a mim. Aí me beijando e eu beijando ele. E ele se esfregando em mim. Só que eu tava de roupa. Eu tava de calça jeans. A calça jeans aí que eu uso todo dia. Sabe essa calça jeans que eu uso todo dia para ir para a escola? Essa calça jeans aí. Deus disse que eu tava de roupa. Na visão eu tava de roupa. E eu não tava nem dormindo. Era nas roupas que eu vou todo dia buscar meu filho na escola e faço a live. Aí eu entendo que ele tirou um print de uma foto minha e mandou para essa desgraçada mandar a pombageira para vir me usar dormindo. É isso que eu entendo. Porque eu não durmo de calça jeans. Eu não durmo de calça jeans. E aí ele tirou uma foto minha com essa minha calça jeans e a blusa, se eu não me engano, que eu tô esquecida da blusa. Deus me fez saber a calça jeans. Mas pelo que eu vi um pouco meu corpo inteiro quando ele me beijava, era como se eu tivesse numa blusa rosa. Era como se eu tivesse na calça jeans e uma blusa rosa. E aí Deus me fez saber que ele em cima de mim e eu deitada no chão. Deus me fez saber que era no chão. Não era nem numa cama, numa rede, era no chão. Aí Deus me fez saber que eu deitada no chão e ele me beijando e se esfregando, como se quisesse me usar. Só que eu estava de calça e blusa. Aí Deus me fez saber que quando eu abri meu olho assim, eu abri meu olho, aí Deus me fez saber a mãe dele olhando para mim, assim em pé olhando para mim, a mãe desse Zé Felipe, desse Zé Felipe. A mãe dele assim olhando para mim e dizendo, menino, não sei o que é a mulher, não sei o que é a mulher. E ele me beijando. Aí Deus me acordou na visão. Aí quando eu fiz assim na visão para empurrar ele, quando eu fiz assim, aí antes de eu fazer o negócio para empurrar ele, porque Deus me mostrou, ele me beijando, só que eu beijando ele, e ele se esfregando que era para me usar. Aí eu com o olho aberto, aí eu abri o olho, a mãe dele lá olhando para nós. Aí a mãe dele brigando.
Aí, quando Deus me acordou da visão, eu disse, cai por terra, diabo. Pega tua pombagira esfregadeira, Satanás, para roubar meu dom de visão, meu dom de louvor. Pega tua pombagira beijadeira, Satanás, para roubar a profecia de minha boca. E eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Quando eu acordei, que foi agora de manhã, já foi agora de manhã, na minha dormida, de 5 horas até 7 horas. Não foi de madrugada. Foi na minha dormida, de 7 horas, de 5 horas até 7 horas. Quando eu acordei, que eu fui no meu banheiro, chega, tava aquele cheiro de lodo, aquele cheiro de fossa, onde pegou meu nome e o cão jogou. Mas por que Deus me mostrou essa visão? Porque ontem à noite, quando eu estava lavando a farda do meu filho, eu estava repreendendo demônio da farda do meu filho. E estava repreendendo demônio lá da bacia da bosta no meu nome. Você entendeu? E eles ouvem. Eles ouviram eu repreendendo demônio. Ele ouviu. Eles ouviram eu repreendendo demônio da bacia da bosta. Aí, como eu entreguei na mão de Deus e fui dormir e confiei em Deus, aí Deus me mostrou a visão. Onde jogaram o despacho. No nome meu e no nome dele. Lá na bacia da bosta. Onde pegaram meu nome, jogou na bacia da bosta. E aí, o que acontece? O demônio que quando botaram dentro da minha casa, botaram no meu banheiro. Ou seja, quando construíram minha casa, enquanto eu estava lutando de noite, trabalhando, construindo minha casa, eles estavam armando laço com a minha casa. Aí o demônio que eles botaram na bacia da bosta, eles botaram para entrar aqui dentro do meu banheiro. Aí quando eu acordo para ir no meu banheiro, tá aquele cheiro de bosta lá da bacia da bosta. Tá aquele cheiro de lodo, aquele cheiro de lama preta, que é o mesmo cheiro que tá lá na bacia da bosta. Não é o cheiro da minha fossa, que Deus já me fez saber o cheiro da minha fossa. Deus me faz saber o cheiro da bacia da bosta. Por isso que eu jogo as piadinhas. Que eu tô profetizando que o prefeito pega minha bosta e joga lá na bacia da bosta. Que já que eu tô sentindo cheiro da bosta dos outros, eu também quero sentir a minha. Sabe as piadinhas? As piadinhas que eu jogo aí às vezes nas minhas lives. É em relação a essas visões da bacia da bosta. Que essa desgraçada joga o despacho lá. Quando ela quer jogar meu nome na bacia da bosta, ela vai por aqui. Quando ela quer jogar meu nome na ponte, ela vai por aqui. Quando ela quer fazer o despacho desse lado, ela vai por aqui. Quando ela quer fazer o despacho desse lado, ela vai por aqui. Quando ela quer contaminar esse lado do meu lado, ela vai pela ponte. Quando ela quer contaminar a direita, ela vai pela bacia da bosta. Mas Deus disse, eu vou pegar ela. Eu vou pegar ela. Pra ela acabar com essa falsidade dela. Eu vou pegar ela pra ela limpar essa sujeira que tá no tapete vermelho dela e ela não querer botar pra tua casa. Pra ela assumir o erro dela e ela não querer botar essa imundície dela no teu nome. Aí sabe como foi que aparou? Aí Deus me mostrou o carro baú olhando pro meu filho. Aí Deus me fez saber que tinha mais criança lá, desacordada. Não era morta. Não era morta, era desacordada. Mas ontem, uma mulher parou na vizinha com a criança desacordada, que estava vindo lá do Mãe Tança, onde meu filho também, eles botam as crianças para dormir, lá no Mãe Tança. E aí meu filho vinha cheio de bruxaria de lá do Mãe Tança. Só que como eu tenho Deus, eu botava a mão na cabeça do meu filho vomitava as macumbas de lá. Que na visão que Deus mostrou, que fez uma seleção de música consagrada a demônio meu nome, foi a professora Quitéria Almeida. Onde essa professora Quitéria Almeida, ela dava aula no Mãe Tança. Então Deus mostrou que essa professora Quitéria Almeida pegou uma seleção de música internacional e saiu consagrando a demônio de pombagira no meu nome, que era para mandar pombagira na minha casa.
E essa professora aqui, Tere Almeida, ela dá aula no Mãe Tança. Aí ontem, quando eu fui buscar meu filho na escola, uma criança dessa escola estava dormindo, desacordada. Aí eu tô esperando Deus me dar todas as condenações. Se foi o mal que Deus desfez nessa criança dormindo, ou se foi o mal que Deus desfez na bacia da bosta. Mas o demônio, para me prejudicar, foi colocado no meu banheiro, na construção da minha casa. É onde esse demônio, dessa lama preta, desse lodo entra. Mas Deus disse, essa desgraçada vai morrer. Essa desgraçada vai morrer por todos os crimes que ela fez aqui dentro da minha casa, querendo botar a imundice da casa dela no teu lombo. Essa desgraçada foi feiticeira. Essa desgraçada foi macumbeira. Mas quando essa desgraçada viu tu construindo tua casa, essa desgraçada veio querer botar os crimes dela no teu lombo. Mas essa desgraçada achou que tu é Antônio Mendes, que trocou tu para ficar com Irismar Oliveira. Essa desgraçada achou que eu sou o homem, que dou as coisas e me arrependo, que prometo as coisas e não cumpro. Essa desgraçada acha que eu sou Antônio Mendes, que largou tu com teu filho para ficar com Antônio Mendes, com Irismar Oliveira. Essa desgraçada acha que eu ajo igual Antônio Mendes. Mas a sentença dessa desgraçada, para eu mostrar para ela que eu não sou Antônio Mendes, eu vou matar ela. Eu vou matar ela para ela te deixar em paz. E todo mundo vai ver ela morta. Porque eu te mostrei foi em visão. Eu matando essa desgraçada. Para ela me servir em espírito e em verdade. Porque a alma dessa desgraçada tá preta no inferno. Então, vai achando que Deus é menino. Vai achando que eu tô à toa. Vai achando que a minha ira é à toa. Não é a ira de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus me mostrando tudo que essa desgraçada faz no meu nome, onde ninguém vê. E de vez em quando eu vejo o marido dela lá brigando com ela. Tu para! Tá feia é pra tu. Mas Deus pode usar o próprio marido dela para dar um fim nela lá, no meu lugar. Ela conhece. Ela sabe a ira de Deus. Que Deus já pegou ela, não foi só uma vez, não. Foi muita mesmo. Mas a bicha é tão ruim que não se conserta. A bicha é tão ordinária que não se conserta. E eu vou continuar. Mas Deus disse, eu vou fazer um fragante nessa casa da roça. Eu vou fazer um fragante nessa casa da roça. E eu vou pegar o crente feiticeiro que tá ajudando essa desgraçada. Eu vou pegar esse crente feiticeiro que tá lá, sem ninguém ver, escondido nessa casa da roça, ajudando essa desgraçada a te destruir, te deixar doida. Deus disse que vai mandar um raio do céu e vai deixar o mundo preto da cor do meu cabelo para pegar essa desgraçada na porta da minha casa e esse crente feiticeiro que tá escondido lá na casa da roça, ajudando ela. Aí liga pro macho dela. Aí o crente feiticeiro liga pro macho dela. Mariana já dormiu? Já. Pois tô indo aí. Aí vem pra casa dessa desgraçada. Bater punheta a noite todinha dentro de um quarto. E vem ficar no muro da outra capeta de jaleco branco. Bater punheta a noite todinha. Que é pra compactuar as pombagiras de Irismar Oliveira, que mandou pra mim. Pombagira esfregadeira na direita, pombagira esfregadeira na esquerda e pombagira esfregadeira na frente. Ou seja, as 3 pombagiras que Irismar Oliveira pagou essa desgraçada. Na direita na casa da Raíla, na frente na casa dessa desgraçada para tomar meu dom de louvor e na esquerda que é na casa da roça. São os 3 locais que ficam essas pombageiras atuando no meu nome. Mas Deus disse, quando eu me levantar, vai ser raio na pombagira da esquerda, que é a casa da roça esfregadeira. Vai ser morte na casa dessa desgraçada, que é a pombagira esfregadeira na frente, para roubar teu dom de louvor. E vai ser prisão na força tática, nessa desgraçada de jaleco branco, que tá mandando a pombagira esfregadeira na direita.
e botando os vizinhos tudo contra a tua vida. Vai ser prisão na pombagira esfregadeira da direita. Vai ser morte na pombagira esfregadeira da frente. E vai ser raio do céu para derrubar na pombagira esfregadeira da direita, da esquerda. Brinca com Deus. Duvida que Deus não me mostrou essa visão. Duvida que a força tática não prendeu a pombagira esfregadeira da direita, que Deus vai matar a pombagira esfregadeira da frente e que Deus vai jogar um raio na pombagira esfregadeira da esquerda. Duvida que Deus não vai mandar um raio na perna desse crente. Alô? Mariana já dormiu? Tô indo aí. Alô? Pra casa da macumbeira de frente. Pro marido da macumbeira. Alô? Mariana tá dormindo? Tá. Tô indo aí. Pi, na casa da de jaleco branco. Batendo no portão. Pum. Abre aí o portão pra eu entrar. Vai acabar com essa palhaçada bem aqui na minha rua. É Deus que vai acabar com essa palhaçada bem aqui na minha rua. Pra me dar paz dentro da minha casa. E as piadinhas nas redes sociais. Olha que minha vizinha me deu, manga. Minha vizinha é boa. Olha que minha vizinha me deu isso. Olha que minha vizinha boa, maravilhosa. Jogando as piadinhas. As piadinhas. Que é o cão dizendo que eu sou vizinha ruim. Que é o cão dizendo que eu sou vizinha que eu não falo com ninguém. Mas não vão dizer os crimes que fizeram na porta da minha casa. Botando cobra, escorpião, gás químico, gasolina. Não foram falar os crimes que fizeram comigo quando eu não tinha câmera, não. Só vão dizer que eu sou vizinha ruim. Pra vir as piadinhas nas redes sociais. Ai, minha vizinha. Pra quem tem vizinho isso. Pra quem tem vizinho aquilo. Deus disse, eu vou pegar tudinho. Toda essa panelinha. Pra te deixar em paz. E vou continuar no Salmo de número 7. Pra finalizar. Pra glória de Deus. Então, quando eu acordei dessa visão, desse Zé Felipe, tava esse cheiro da bosta, da bacia da bosta no meu banheiro. Que eu entendo que é o lodo que tá lá na casinha da roça. Esse lodo foi mostrado na casinha da roça. Essa lama preta, esse buraco preto para me jogar dentro e eu morrer afogada. Tá lá na casinha da roça. Mas Deus disse, se preocupa não, que a Amã vai cair na sua própria forca. A Amã vai cair na própria forca que cavou para tu. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra para que ele não arrebate a minha alma. Como leão despedaçando, assim haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso com essa mulher Benedita, se eu fiz isso com essa mulher Raíla, e se eu fiz o mal para esse homem da roça, que o Senhor joga as coisas no meu lombo. Mas se eles fizeram tudo isso comigo, que o Senhor joga pro lombo deles. Você tá entendendo aí por que Deus me mostrou ela morta nessa campanha? É Deus mostrando que quem fez mal para tu foi ela. Não foi tu que fez mal para ela, não. Foi tu que fez mal para ela e eu vi. E é por isso que eu já decretei a sentença dela dessa campanha de 50 dias de morte. É por isso que eu já te mostrei que ela vai morrer. Porque eu vou pegar todas as macumbas dela nesse Salmo 7 e vou devolver para ela. E quem vai morrer é ela, não é o inocente, não. Agora você brinca com campanha de quem está na posição de Deus. Você brinca com o joelho de quem está na posição de Deus. Brinca. Brinca para você ver. Se paguei com o mal, aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia, sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra. Glória a Deus. Reduza a pó a minha glória. Aleluia.
Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se, ó justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus já tem armado a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais em ação e suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentira. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua mioleira, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Eu não disse que esse Salmo 7 devolve bruxaria? Pesa a balança? Deus pesou eu e a Benedita. Se eu sou macumbeira. E se foi eu que fiz macumba para ela? E se foi eu que fiz macumba pro restante? E aí Deus disse, a sentença dela é de morte. Que foi ela que tocou em tu. Não foi tu que tocou nela, não. Aí, ó, a violência que ela quis pra mim, quando Deus me mostrou a visão. Um prato de feijão com arroz. A colherzinha que Celinha me deu. Celinha me deu uma colher. Aí Deus mostrou o pratinho. Feijão com arroz e essa colher. Mas aí Deus mostrou eu de um lado e eu tô em meio do outro. E o prato no meio. Quando eu bati a colher, que tinha uma pedra de tropeço, é pedra de tropeço o discernimento. Mas quando eu botei a colher para comer o feijão com arroz, aí bateu. Quando bateu, eu disse, oxe, o que é isso? O anjo disse, abre. Deixa eu mostrar, o anjo disse. Quando eu botei a colher para pegar o arroz com o feijão, bateu. O anjo disse, abre. Aí você não mexe a comida? Eu fiz assim, ó. Com a colher para mexer, o feijão com arroz para comer. Quando eu fiz isso, ó. Quando eu fiz isso, uma bolinha laranja. Quando eu fiz isso, uma bolinha preta. Quando eu fiz isso mexendo, uma bolinha vermelha. Quando eu fiz isso, uma bolinha creme. Quando eu fiz isso, uma bolinha da cor do mingau do meu filho Mucilon. Quando eu fiz isso, uma bolinha da cor do meu feijão preto de feijoada. Quando eu fiz isso, uma bolinha vermelha da cor do tomate. Quando eu fiz isso, uma bolinha verde da cor do pimentão. Do pimentão. Quando eu fiz isso, uma bolinha branca da cor da cebola. Quando eu fiz isso, você tá entendendo o mistério? Tá entendendo o mistério? E aí quando eu vi aí um tapetão vermelho. Essas bolinhas em cima de um tapete vermelho. Aí o anjo disse. Aí o anjo disse, olha para as costas de Antônio Mendes. Aí eu olhei. Aí quando eu olhei para as costas de Antônio Mendes, Benedita por trás dele. Ou seja, o demônio de traição. Que estava apunhalando Antônio Mendes pelas costas. Mas queria botar a culpa em mim. E estava montando nas costas de Antônio Mendes, mandando pombageira. E usando contra a minha vida. Você tá entendendo? Aí Deus me acordou da visão. Quando Deus disse, foi ela. Aí quando Deus disse, foi ela que fez tudo isso contra a tua vida de sofrimento. Quando Deus disse, foi ela. Aí quando eu olho a Benedita nas costas do meu ex-marido. Aí quando eu fui entregar essa visão só pra ela, sem o maridinho dela, sem o netinho dela, sem o vizinho da direita, sem o vizinho da esquerda, sem o dono da roça, sem os filhos dela, sem as filhas dela. Aí ela se espritou, quase que me engole. Quase que me engole. Ela sozinha. Eu fui dar o recado pra ela sozinha. Numa boa. Dona Benedita,
Deus me mostrou isso. Eu não sei o que é, não, mas Ele sabe o que é. O importante é que eu entregue eu e a senhora na mão do Senhor. Mas o importante é que o recado de Deus eu vim bater na sua porta e vim lhe dizer. Quando o macho dela chegou da roça, ela botou o macho dela contra a minha vida, que ele veio aqui no meu portão. Quando o netinho dela chegou, ela botou o netinho dela contra a minha vida, que o netinho dela veio aqui no meu portão. Os dois vieram aqui no meu portão caçar conversa comigo. Onde o netinho dela já veio quebrar até bloco meu em porta minha e me chamando para sair para fora, que ele queria me matar. Que quando eu olhei para ele na câmera, eu senti cheiro de sangue, derramamento de sangue. Tava tudo preparado. Se eu saísse para fora, alguém ia me dar um tiro da janela do quarto dela. Mas Deus disse, quando eu me levantar, eu vou matar ela. Eu vou matar ela para ela te deixar em paz. Para ela parar de estar mandando essas pombagiras para dentro da tua casa. E para ela parar de estar manipulando pessoas contra a tua vida e dando um copozinho de goiaba, que é o que ela ia deixar para a capital. Toma aqui um suquinho de maracujá. Eu fiz din-din e sobrou. Toma aqui um suquinho de goiaba. Eu fiz din-din e sobrou. Que era a pombagira para usar o rosto de paludão contra a minha vida. Para vir me usar dormindo. Capital. Para capital vir me usar dormindo. Para isso ela ia levar os copinhos de suco. Os copinhos de suco. A mulher saía para trabalhar. Aí ela aproveitava a situação que a mulher estava trabalhando. A esposa do capital. E ela fingindo de boazinha. E ela levava os copos de suco para capital. Consagrada a demônio de pombagira no meu nome. Para usar capital e luça contra a minha vida. Mas Deus diz, quando eu me levantar, eu pego ela. Eu pego ela. E ela para com essa manipulação contra o teu nome. Eu pego ela. Então, por isso, ó. O salmo para ela é esse, ó. Ó, Deus pesou eu e ela na balança para me mostrar essa visão dela morta. Senhor, meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal o bem que ela me fez, ou o bem que ela deixou de fazer, que é a interpretação desse versículo, olha, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance a qualquer aos pés a minha vida sobre a terra e reduz o pó a minha glória. Ou seja, é eu dizendo, se eu fiz algo contra essa mulher, Deus, que o Senhor me castiga. Mas se essa mulher é a culpada com tudo isso que eu passei, que o Senhor devolve todo esse peso espiritual pro lombo dela. Aí Deus me mostrou, ela vai morrer. Deus não me mostrou eu morta, mas Deus mostrou ela morta. Mas sabe por quê? Porque foi ela que mandou matar meu filho com bruxaria. Por isso que ela vai morrer. Porque enquanto a outra macumbeira não tocou no meu filho, ela tocou. A outra macumbeira morreu para não tocar no meu filho. Mas ela tocou no meu filho. É por isso que ela vai morrer. Porque Deus me mostrou na visão. A macumbeira tocou em mim a vida inteira, roubou meu dom. Mas quando ela ia tocar na direita, que era meu filho, aí Deus tirou ela da terra. Então, e olha aqui, ó. Por que ela vai morrer, ó? Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Ela não para não para ela ver se eu tô de brincadeira. Ela não para não para ela ver se eu tô de brincadeira. Se eu tô brincando de ser crente. Se eu tô brincando de fazer sacrifício, 50 dias de campanha. Hoje, eu só fiz pela misericórdia. Já teve dia que eu fiz pela misericórdia. Mas como eu sou temente à palavra de Deus, como eu sou temente à ordem de Deus, como eu não quero que ele toque em mim, como eu não quero que ele deixe tocar no fio de cabelo meu, eu venho arrastando. Eu venho arrastando. E quem está fazendo a obra de Deus em espírito e em verdade vai me dar razão. Que a gente vem arrastando, mas vem.
Que a gente faz a obra de Deus arrastando, mas faz. Oh, meu Deus, eu podia não fazer nada, que eu fui dormir até meia-noite trabalhando, cuidando da minha vida financeira. Pai, eu supri meu alimento aqui com eu e meu filho. Oh, meu Deus, eu devia não estar nem aí com a vida dos outros. Só ler minha Bíblia aqui e pronto. Mas eu venho me arrastando. Ajudar vocês aqui em rede social. Que eu poderia ler meu capítulo, entregar na mão do Senhor e pronto. Mas como foi uma ordem de Deus, para vocês botar em prática aí na vida de vocês, eu venho me arrastando. Nem que a olheira tá por aqui, ó. Ó, mas eu venho me arrastando. Nem que tá fundo, cansada. Mas eu venho me arrastando. Porque eu já durmo 12 horas trabalhando no app laranja e o preto. Não é eles que me forçam, não. É eu que quero aumentar minha vida financeira. Porque eu sei a minha necessidade. Não é eles que estão me forçando, não. Sou eu que quero. E Deus ainda me acorda para orar na madrugada. Aí vocês imaginam aí. Dormindo 12 horas trabalhando, ainda obedecendo a voz de Deus, orando, ainda acordar cedo, 5 horas para deixar o filho na escola, e ainda vim fazer campanha. Imagina aí, se não é Deus na nossa vida, se nós temos força para fazer isso, porque é o sono que tira as forças. Eu já estou prejudicando meu sono. Então vai duvidando que eu estou de todo jeito. Não te conserta não para tu ver se eu estou de todo jeito. E eu estou dizendo que eu sei que tu me assiste. Teus netinhos me assistem. Já fizeram até comentário aí nos meus vídeos. Então você não se conserta não para ver se eu tô brincando de ser crente. Para ver. Não se convertam não para ver. Porque 30 anos de evangélica. O neto não é evangélico. O marido não é evangélico. A filha não é evangélica. Eu cheguei aqui, a filha ia beber lá na casa de Celinha. Parece que não andava nem na casa dela. Parece que a filha era até intrigada com ela. Mas devido eu entrar lá e expulsar o diabo da casa dela, a filha dela voltou para a casa dela. Mas por quê? Porque eu não tenho nada a ver com a filha dela. Eu até admirava a filha dela. Mas ela botou a filha dela contra a minha vida. Mas quando eu passava para ir para a igreja, que eu via a filha dela bebendo cerveja na casa de Celinha, eu dizia: oi, tudo bem, linda? Tudo bem. Ô, gente, tu mora aqui? Ela disse: não, ali, ó, a casa da minha mãe é ali. Eu disse: olha aqui, ó. Mas eu nunca vi ela na casa da mãe dela. Eu vi ela na casa de Celinha bebendo. Mas eu nunca vi ela na casa da mãe dela. E eu tô pouco me importando com o que ela era antes com a mãe dela. Eu tô pouco me importando. Eu só tô dando um exemplo, que é crente e não liberta os filhos. A filha faz beber na casa da vizinha. Não se incomoda com a filha bebendo na casa da vizinha. Não manda pombagira pra filha que bebe na casa da vizinha. Mas manda pra mim que sou crente. Não se incomoda com os pancadão na casa de Zé, vizinho, até 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Mas se incomoda com o meu louvor. Diz: o sangue de Jesus tem poder com o meu louvor, que tá bem aí para todo mundo ver. Ela dizendo: o sangue de Jesus tem poder com o meu louvor. Eu louvando corinho de fogo na minha casa, de porta fechada. Minha porta tá fechada. Eu tô louvando, lavando minha louça dentro da minha casa, corinho de fogo. E ela amaldiçoando minha casa, dizendo: o sangue de Jesus tem poder para tu, maligna, vagabunda. Mas ela não levanta de madrugada, 3 horas da madrugada, e manda Capital e Zé parar com os pancadão de som alto, com um monte de carro de pancadão. Ela não se incomoda com isso. Mas por quê? Porque ela tá mandando o demônio nos copinhos de cerveja do macho lá na casa de Capital para vir contra a minha vida. Por isso que ela não se incomoda. É por isso que ela não se incomoda com os pancadão de Capital e Zé. Porque ela tá mandando botar o brilhozinho na bebida deles. É por isso que ela não se incomoda. Ela vem se incomodar com o meu louvor, corinho de fogo, na minha porta. E tá bem aí no Facebook.
para todo mundo ver. Só que eu estou na minha casa de porta fechada. Agora, problema se quando ela ouve minha voz, as pombagiras que ela manda para minha casa, volta tudinho para casa dela e aloja dentro do tabaco dela. Porque ela não tá de perna fechada igual eu. Eu tô de perna fechada desde 2017. Ela tá dando o tabaco dela todo dia. Problema dela que tá dando o tabaco dela e as pombagiras que ela manda pra mim agarra no tabaco dela e ela não tem controle no espírito dela. Problema dela, ó. Mas que ela vai me deixar em paz, ela vai. Porque Deus me mostrou, a própria pombagira vai usar ela dormindo e vai matar ela dormindo. Por quê? Porque foi o que ela mandou pra mim. A pombagira vir me usar, depois uma pessoa me dá um tiro. A pombagira vir me usar, o demônio vir me matar asfixiada dormindo. Que é as palhaçadas quando acontece. Ela amarra a minha vida, aí quando ela quer soltar, aí ela solta. Aí ela manda o demônio vir me usar dormindo. Ou seja, ela amarra a minha vida o mês todo, aí quando ela quer ganhar dinheiro de Zé Felipe, aí ela manda a pombagira entrar. Aproveitando um sono profundo meu, que é um sono profundo de cansaço. Deus disse, não se preocupa não, que quando eu me levantar, ela vai morrer. Na mesma posição que ela manda essas pombagiras para tu. Que eu te mostrei foi em visão. Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarda, nos livra de todo mal. E esse cheiro de lodo, de lama preta, que eu sinto nesse homem, Zé Felipe. Mas porque veio aqui, porque pagou essa desgraçada, porque tá na casa dessa roça o demônio, porque tá na casa dessa mulher da direita, porque essa desgraçada pediu reforço, porque a macumbeira, o macumbeiro pediu reforço. Pediu reforço a quem? Ao Zé Felipe. Mas eu entrego nas tuas mãos. O Senhor sabe se usaram ele, se ele pagou. Se essas palhaçadas nesses carros baú é roubando minhas bênçãos, é roubando a minha vida, é a empresinha que o cão tentou montar no meu nome, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe tudo que fizeram para me prejudicar. Querendo usar Bolsonaro, querendo usar Lula contra a minha vida, querendo cortar meus benefícios, querendo cortar o que entra aqui dentro da minha casa. Mas eu entrego nas tuas mãos porque o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor me diz, cada um vai cair na tua própria cova. Eu profetizo, meu amado, que o Senhor vai entrar na fome de quem está passando fome. Que o Senhor, assim como o Senhor não deixou eu e meu filho passar fome, tinha só feijão puro, tinha só arroz com água e sal. Mas tinha. Porque tem gente aí, meu amado, que fica 3 dias sem comer. Mas que o Senhor entra nessas casas de pessoas que estão 3 dias sem comer. E que o Senhor mostra a verdade. Mostra o macumbeiro. Mostra a macumbeira. Mostra o demônio. Mostra o tranca-rua. Que está impedindo essa pessoa a comer todo dia. Mostra quem está amarrando eles no inferno. Roubando as bênçãos financeiras. Roubando a prosperidade. Para que eles venham, meu Pai, pagar preço igual eu paguei. Porque foi quando o Senhor me mostrou essas visões que eu paguei preço. E tô desde 2017 que macho não me usa. Porque eu disse, o Senhor vai botar um ponto final em tudo que fizeram na minha história, em toda maldição, toda maldição hereditária, tudo que não é do Senhor, toda obra maligna das trevas, que o Senhor colocasse um ponto final. E o Senhor colocou. Hoje ela pode até estar usando algo contra a minha vida, mas é mentira. E o Senhor me mostra que é mentira. Então, quando o Senhor vai agir na vida dela, ela vai lá e renova a macumba. Ela vai lá e pede reforço. Mas o Senhor sabe o que ela botou aqui dentro da minha casa, o que ela enterrou, o que ela botou na parede, o que ela botou no meu teto. Mas eu entrego tudo e todo nas tuas mãos. O Senhor viu, o Senhor me mostrou, ela tocando fogo na mata, mais de 10 homens ajudando ela. E a intenção era para tocar fogo na minha casa, porque não me usaram.